fica até o final desse vídeo, porque eu tenho nas minhas mãos os vídeos que vazaram do vestiário do Ninho do Urubu. A despedida de Felipe Luiz com Pedro, com Bruno Henrique, com os jogadores que ele mesmo formou. Os bastidores que a diretoria do Flamengo não queria que você visse. E mais do que isso, eu vou te contar como foi essa demissão nos mínimos detalhes. Porque o que aconteceu nos últimos dias no clube mais amado do Brasil é uma história de desrespeito, de frieza corporativa e de uma virada de página que deixou muita gente dentro do próprio clube com a cara no chão. Senta aqui comigo, porque hoje a gente vai fundo. Antes de qualquer coisa, preciso que você deixe o like agora, não depois, agora. Esse vídeo vai ser tirado do ar, as fontes estão correndo risco, e o like ajuda o algoritmo a distribuir antes que alguém tente sufocar. Inscreve no canal, ativa o sininho e me segue no Instagram que tá lá na descrição. Feito isso, bora! A história começa na última quarta-feira. Felipe Luiz chegou ao Ninho do Urubu no horário de sempre, por volta das 8 da manhã. Minha fonte dentro do clube, que prefere o anonimato por razões óbvias, me disse que ele chegou bem-humorado, cumprimentou o pessoal da portaria pelo nome, como sempre fazia, tomou o café com a comissão técnica e foi para a reunião de análise de jogo. Nada diferente, nada fora do comum. O ambiente era de um clube que se preparava para a semana de treinos, com foco total no próximo compromisso. Só que por baixo desse cenário aparentemente tranquilo, a diretoria já havia tomado a decisão. E o pior, já havia assinado o contrato com o substituto. Isso mesmo que você leu. Enquanto Felipe Luiz tomava café e conversava com sua comissão sobre posicionamento tático, o nome de Leonardo Jardim, ex-treinador do Cruzeiro, já estava no papel com o símbolo do Flamengo ao lado. A negociação com o Jardim tinha começado dias antes, conduzida em sigilo absoluto, com apenas 3 pessoas do alto escalão cientes de tudo. Nenhum aviso para Felipe, nenhuma conversa prévia, nenhuma oportunidade de se defender ou de apresentar um plano de recuperação. A decisão estava tomada, e a execução seria fria, rápida e sem espaço para emoção. Por volta das 11 da manhã, Felipe Luiz foi chamado à sala do vice-presidente de futebol. Minha fonte me conta que ele entrou achando que seria uma conversa sobre a sequência do calendário, sobre reforços, sobre as negociações que estavam em andamento. Quando ele se sentou e viu a expressão fechada de quem estava do outro lado da mesa, percebeu que aquilo não era uma reunião de pauta. Foi direto ao assunto. Em menos de 15 minutos, estava encerrado. Felipe Luiz deixou aquela sala sem mais ser o técnico do clube de regatas do Flamengo. Mas o que ninguém esperava é o que aconteceu depois. Porque Felipe Luiz não foi embora na mesma hora. Ele pediu para se despedir dos jogadores. E a diretoria, talvez por um lampejo de humanidade ou simplesmente porque não tinha como negar, concordou. E foi aí que aconteceu o que a minha fonte gravou, o que vazou, o que chegou até mim e que eu vou mostrar para vocês já já. Aguenta aí. Ele desceu para o vestiário. Os jogadores já estavam saindo do treino, alguns ainda com a chuteira no pé, outros já trocando de roupa. Quando Felipe Luiz entrou, o silêncio caiu imediato. Os jogadores perceberam na hora. Esse tipo de coisa não precisa de palavras para ser entendida. O corpo fala, o rosto fala, a ausência de qualquer sorriso fala mais alto do que qualquer comunicado oficial. Pedro foi o primeiro a se levantar. Minha fonte descreve essa cena como a mais pesada de todas. Pedro, que chegou ao Flamengo ainda jovem, que viveu parte importante da sua carreira sobre a gestão de Felipe, se aproximou em silêncio, e os dois se abraçaram por um tempo que parecia não ter fim. Pedro chorou. Não um choro de canto de olho, não. Chorou de verdade, com o rosto no ombro do treinador, como quem abraça alguém da família antes de uma partida longa. Segundo minha fonte, Felipe sussurrou algo no ouvido de Pedro, mas ninguém conseguiu ouvir. Só Pedro sabe o que foi dito ali. Bruno Henrique foi o segundo. BH, que é conhecido dentro do clube como um dos caras mais durões emocionalmente, que raramente expõe sentimento em público, ficou visivelmente abalado. Ele segurou o rosto de Felipe Luiz com as 2 mãos, olhou nos olhos do treinador e disse em voz alta o suficiente para os jogadores ao redor ouvirem: "O senhor sabe o que o senhor representa para mim. Isso aqui não se apaga." E apontou para o coração. Juro para vocês, minha fonte me narrou isso com a voz embargada. Os outros jogadores foram chegando um a um. Gerson, Arrascaeta, Pulgar, os garotos da base que Felipe Luiz tanto valorizava, aqueles meninos que ele insistiu em colocar no time quando todo mundo duvidava da capacidade deles. Cada abraço era uma despedida diferente, carregada de história diferente, de memória diferente, de um momento específico que só aqueles 2 sabiam o peso real que carregava.
O vestiário, que é normalmente um lugar de grito, de zoeira, de adrenalina pré-jogo e de festa pós-vitória, estava em silêncio quase total naquele momento. Só o som de passos, de respiração contida e de abraços que duravam mais do que o normal. Felipe Luís falou para o grupo. Minha fonte me passou um resumo do que ele disse, porque o vídeo que vazou pega parte desse momento, e vocês vão ver daqui a pouco. Ele disse que estava orgulhoso de cada um, que o Flamengo era maior do que qualquer indivíduo, maior do que ele, maior do que qualquer treinador, que o grupo tinha qualidade para ser campeão independente de quem estivesse no comando. E terminou dizendo que torcia pelo clube de coração, que o Flamengo era parte dele para sempre, e que cada jogador ali dentro tinha um pedaço da sua história de vida. Aí ele saiu. Sem drama, sem discurso raivoso, sem alfinetada na diretoria. Saiu pela porta com a cabeça erguida. Mas o que aconteceu do lado de fora daquele vestiário é o que deixa qualquer torcedor com raiva. Porque enquanto Felipe Luís se despedia com dignidade, com respeito, com emoção genuína, a assessoria de comunicação do Flamengo já estava redigindo a nota de demissão. E mais, já preparava o comunicado de apresentação de Leonardo Jardim, no mesmo dia, na mesma tarde. Horas depois da demissão, o Flamengo publicou nas redes sociais as primeiras imagens de Jardim no Ninho do Urubu, já com crachá, já com a camisa do clube, já sendo apresentado para a imprensa com todo o protocolo de contratação. Pensa bem no que isso significa. Felipe Luís foi demitido de manhã. Leonardo Jardim foi apresentado à tarde. Não houve período de transição, não houve respeito ao trabalho construído, não houve sequer a decência de esperar um dia para dar a notícia. Foi uma operação de troca executada com a frieza de quem troca uma peça de equipamento, não de quem encerra o ciclo de um ser humano que dedicou meses da sua vida, da sua energia, da sua saúde ao clube. Fontes internas me dizem que vários membros da comissão técnica ficaram sabendo da demissão pela internet, junto com o torcedor. Isso é humilhante. Isso é descaso. E o pior é que a diretoria provavelmente vai aparecer em entrevista coletiva nos próximos dias falando em profissionalismo, em projeto, em tomada de decisão responsável. Mas os bastidores contam uma história completamente diferente. Agora sobre Leonardo Jardim. Ele chega ao Flamengo com uma bagagem considerável na Europa e com o trabalho recente no Cruzeiro que dividiu opiniões, mas que mostrou um técnico com ideias táticas claras e uma capacidade de organização defensiva que o Flamengo claramente está buscando. A diretoria apostou num perfil diferente de Felipe Luís, mais pragmático, menos ligado à base, mais focado em resultado imediato. A torcida vai julgar. O campo vai responder. Mas antes de encerrar, agora é a hora. Os vídeos que eu mencionei no começo do vídeo são reais, chegaram até mim por duas fontes diferentes, e o material mostra exatamente o que eu descrevi para vocês. O abraço com Pedro, a fala de Bruno Henrique, o silêncio do vestiário. Clica no link fixado nos comentários para acessar o conteúdo completo, porque aqui no YouTube eu não consigo publicar tudo por conta das restrições da plataforma. Lá você vai ver cada segundo daquela despedida que a diretoria do Flamengo nunca quis que chegasse ao público. E para você que chegou até aqui, muito obrigado de verdade. Deixa o like, compartilhe esse vídeo com aquele amigo flamenguista que precisa saber o que realmente aconteceu por dentro do clube. A verdade sobre o Flamengo você encontra aqui. Até o próximo.